Pessoal, entrando agora em mais um tópico que a gente vai abordar. Agora a gente vai abordar sobre os sistemas de controle dos processos. Como é que a gente pode controlar esses processos, tá? A gente tem pelo menos 4 elementos fundamentais para a compreensão de um sistema de controle do processo. Quando a gente fala em sistema de controle, é a utilização de métodos, de materiais, de equipamentos, de pessoas, de processos, de procedimentos, com o objetivo de controlar essas variáveis que a gente tem discutido até agora, essas variáveis que fazem parte daquilo que o cliente tem expectativa em receber. E quando eu falo cliente, diga-se de passagem que eu não estou falando apenas dos clientes externos, mas também dos clientes internos da empresa, tá bem? Então vamos abordar agora os 4 elementos fundamentais para a compreensão desses sistemas de controle de processo. O primeiro elemento é o processo em si. Israel, o que é processo? Processo é uma combinação de todas as variáveis para o desenvolvimento de um resultado esperado. Quando eu falo de processo, eu falo de tudo aquilo que é utilizado, recursos materiais, recursos imateriais, pessoas, equipamentos, máquinas, matéria-prima, energia, procedimentos, tudo aquilo que envolve aquilo que eu vou precisar para entregar aquilo que o cliente deseja. Então, tudo parte do cliente. O cliente deseja algo e eu preciso entregar aquele algo na qualidade esperada, seguindo tudo que vai acontecer de transformação dentro do processo. Então, o processo é a união de pessoas, procedimentos, equipamentos, métodos, medidas, meio ambiente, máquinas, materiais que trabalham em conjunto em prol de eu entregar aquilo que o cliente precisa na qualidade que ele espera. E o desempenho para isso depende da maneira como o processo foi projetado, implementado, operado e concluído. Ou seja, o passo a passo que eu uso para desenvolver o meu processo faz com que eu tenha uma entrega de qualidade ou uma entrega de baixa qualidade. Tudo bem, pessoal? Esse desempenho depende de como as etapas, como a cadeia do processo, ela está bem desenvolvida. Quando a gente tem um processo que normalmente está fora de controle, entregando itens fora de controle, itens de baixa qualidade, com certeza alguns desses componentes do processo estão gerando uma variação indevida. Então, se eu estou tendo variação indevida por parte de pessoas, as pessoas estão adicionando mais variação ao processo do que deveriam. Então, com isso, os meus itens acabam saindo fora de especificação. Então, imagina agora que você está fabricando brigadeiro numa padaria. Então, você tem uma empresa que fabrica brigadeiro gourmet, tá? Você sabe que o peso do brigadeiro é algo importante para você garantir, por 2 motivos. Primeiro, brigadeiros muito pequenos o teu consumidor vai achar ruim. Brigadeiros muito grandes o teu consumidor vai achar muito bom, mas pode nem caber na forminha, e por não caber na forminha ficar aquela coisa muito grande relativa ao tamanho daquela forminha, e o cliente não gostar por causa disso, tá? Porque está passando do tamanho da forma, e quando a gente colocar vários brigadeiros numa bandeja só, aquele brigadeiro vai estar saindo, ou então ele vai amar, porque ele vai comer um brigadeiro ainda maior. Mas em contrapartida, se o brigadeiro for muito grande, você perde dinheiro, porque tem mais material ali do que deveria ter. Então é um jogo de equilíbrio que a gente tem que manter. Agora, como é que as pessoas podem influenciar em aumentar ou diminuir o tamanho do brigadeiro? Bem, se é uma pessoa que está pegando uma colher sem nenhum tipo de medida, de medição na colher, e colocando aquela colher dentro aquele brigadeiro que você já fez grande de panela, né? Pegando aquela colher e fazendo aquela bolinha do brigadeiro, todo mundo aqui já fez brigadeiro, né? Pelo amor de Deus, não é só eu que fiz brigadeiro, não, né? Mas se você fez uma bolinha ali com aquele brigadeiro, aquilo é uma forma de fazer que está tendo a influência da pessoa que está fazendo para ser maior ou menor. Mas isso também pode ser um problema de procedimento ou método. Não existe um método adequado, ou pode ser um problema material. Não existe um material, uma colher adequada para pegar o tamanho exato daquele brigadeiro para a gente começar a construir aquela bolinha do brigadeiro. Entenderam, gente? Então, sempre que eu tenho algum problema de diferença naquilo que eu estou entregando, esse problema pode vir de várias fontes, e essas fontes são as que estamos discutindo aqui, essas 10 que acabamos de tratar, tá bem? Então, se eu projeto de maneira errada, se eu implemento de forma errada, se eu opero de maneira equivocada, ou se eu concluo de maneira antes do tempo, após do tempo, tudo isso pode estar gerando variação sobre o processo, tá bem? Então, quando a gente avalia um processo, a gente entende que o processo ele tem entradas e ele tem saídas. A saída do processo é o foco do nosso controle, né?
Ou seja, não é que a saída é o foco do nosso controle, a gente tem que controlar inclusive as entradas, mas a saída é aquela posição crucial, em que tudo que sai dali a gente vê, a gente passa pelo crivo de tem qualidade ou não tem qualidade. Então, os clientes precisam receber aquilo mediante as suas necessidades. E para entregar aquela entrega, né, mediante a necessidade do cliente, a gente precisa identificar quais são essas necessidades. E uma boa ferramenta para identificar quais são as necessidades é a voz do cliente, a VOC, a voz do cliente. O que é que a voz do cliente espera receber? O que é que ele deseja receber quando ele compra um celular? Quando eu compro um iPhone, por exemplo, eu quero receber uma caixa do iPhone que tem aquela maneira, né, como a gente já está, alguns já estão acostumados, que você vai puxando a caixa e ela vai saindo e vai descendo o celular por baixo, né? Tudo isso aí são características de usabilidade que quem faz o iPhone, a embalagem, pensa em tudo, como é que é a experiência do usuário quando adquire aquele produto, tá? Então a voz do cliente, a voz do usuário vai me dizer, ó, eu quero um iPhone que seja dessa forma, que na abertura ele venha descendo, que eu puxe, feito aquela comida do restaurante que a pessoa vem e puxa e se revela o que tem dentro, né? A ideia é semelhante àquela, você vai puxando e vai descendo e você revela o aparelho que está ali para o seu uso, né, pessoal? Então, assim, ó, todo cliente espera receber algo mediante uma qualidade. Essa qualidade pode ser mensurada, você pode ir atrás de identificar o que é que o cliente espera receber aplicando uma ferramenta chamada VOC, a VOC, que é a voz do cliente, tá bem? Mas a voz do cliente se comunica com a voz do processo. Essa parte aqui de baixo, vocês estão vendo, é a voz do cliente. E a voz do cliente que identifica a necessidade do cliente para receber essa saída, que pode ser um produto, um serviço, o que quer que seja, tem que se comunicar com a voz do processo. Ou seja, a voz do processo, ela vai garantir que a voz do cliente seja atendida dentro do processo. E essa voz do processo, ela vai dizer quais são, né, as pessoas, os equipamentos, os materiais, os métodos, as medidas, a matéria-prima correta para que entre-se no processo e aqui dentro a gente coloque, se eu estou falando aqui de um produto de indústria, eu posso ter aqui temperatura, o tempo, pH, pressão da linha, velocidade da linha e outras características físicas que não são nem biológicas nem químicas, mas características físicas de controle que vão garantir que essas matérias-primas, ao entrarem aqui no processo, elas se comportem da maneira esperada para que essa saída seja a melhor possível, tá bem? E aqui dentro do processo é o momento de eu utilizar os meus métodos estatísticos, as minhas cartas de controle, para eu avaliar como é que esses indicadores estão, principalmente esses indicadores físicos, né? Por quê? Pessoa, equipamento, material, método de medida, eu tenho que garantir que esteja tudo padrão na entrada. As pessoas sabem o que devem fazer, os equipamentos estão funcionando da maneira correta, os materiais ou as matérias-primas, elas estão na qualidade esperada, então são testes antes de que aquelas entradas entrem no processo, né? Antes de começar o processo em si. Eu tenho um método bem estabelecido e as pessoas estão treinadas nesse método. Eu tenho formas de fazer medição, as minhas formas de medição estão coerentes para que a gente consiga medir a performance dentro do meu processo, para que daí, gente, eu comece a utilizar aqui as transformações físico-químico-biológicas que essas entradas vão ter junto com essas características físicas do processo, como eu falei, temperatura, pH, e outras também, né? No caso mais voltado à área transacional, à área médica, por exemplo, quais são características físicas? Assim, o tempo que eu passo para receber um paciente, o tempo que eu passo para ver esse paciente, para ver esse paciente, me comunicar com ele, né? A maneira, como eu falei agora, como eu me comunico com esse paciente, né? Se as pessoas estão treinadas na maneira como se comunicar para pedir para ele ter paciência, né? Se o processo, se eu tenho desenhos, por exemplo, no chão que vão identificar para onde o cliente vai a cada etapa. Então, são características físico-químicas aqui, ó, que fazem com que haja uma relação entre essas entradas e essas mudanças do processo para que eu garanta a saída. E os métodos estatísticos, as cartas de controle, eu não vou normalmente utilizar nessas entradas aqui, porque isso aqui eu preciso garantir que esteja bom, para que o processo funcione bem, e nessas características físico-químico-biológicas é que eu vou incluir os meus métodos estatísticos, as minhas cartas de controle, para eu me dizer, vê só, se a temperatura é importante, eu manter a temperatura em determinado range, determinada dimensão, né, para que essa dimensão vai garantir que a minha saída seja uma saída de qualidade. O meu produto ele sai com qualidade.
Então, o ideal é que eu tenha uma carta de controle ou algum tipo de método estatístico para fazer a avaliação. Pode ser um boxplot ou aqueles outros que a gente comentou, abri até o Minitab, né? Há pouco tempo atrás para você ver. Mas quando eu faço isso, eu garanto que esse range está sendo respeitado. Eu estou conseguindo controlar esse range em dimensões ideais, para que no final eu tenha uma saída ideal e aí mantenha as características de qualidade do meu produto ou do meu serviço. Tá bem, pessoal? Vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha aqui, já temos 10 minutos de aula e aí a gente volta comentando os outros elementos relacionados ao sistema de controle do processo. Beleza? Dúvidas? Comenta aqui comigo e vamos que vamos. Tem muito conteúdo aí para frente ainda. Abração, gente. Até já.